Bom, estamos aqui em mais um encontro hoje para dar continuação no nosso estudo o Evangelho segundo o Espiritismo. Ixi, não apareceu aqui. Sim. E a gente parou, a gente tá ainda na introdução. Acho que a introdução vai levar mais alguns encontros aí, tem bastante página. Você marcou aí onde a gente continuou? Eu tenho marcado aqui também. Sim, tá marcado. Sim. Então você quer começar lendo ou você quer que eu leia? Então, a gente está começando agora 21h50, mas é que teve uns imprevistos aí, né? O ideal seria ter começado às 20, não é? Tudo bem, estamos aqui, estamos presentes aqui. E vamos ver se a gente consegue, então, prosseguir. Introdução, no item 1, objetivo desta obra, né? Mas a gente já vai para o terceiro parágrafo, não é isso? Eu só vou ler o finalzinho do segundo parágrafo para dar continuidade, tá? Não, a gente tá no. Um, dois. Ah, o seu é diferente do meu. Eu tô aqui no. A gente tá aqui no. É verdade que já foram escritos tratar. Ah, Isso. tá. Então tá Não é bom. terceiro? É terceiro, é isso mesmo. O meu é um pouco Eu só diferente, vou mas. ler um pedacinho, o Vai. finalzinho do parágrafo para fazer a ligação. Os preceitos de moral disseminados aqui e ali, confundidos na massa de outras narrações, passam desapercebidos. Está falando, né? Torna-se, então, impossível compreender-lhe o conjunto e fazê-lo objeto de leitura e de meditação em separado. A gente estava falando dos ensinamentos morais, né? Sim. Então, muita gente às vezes está fazendo uma leitura, um estudo, e lê como se fosse um texto normal, um romance, alguma coisa, e a riqueza de informações, de ensinamentos passa batido. É isso que está querendo dizer aqui, né? Os preceitos da moral são disseminados aqui e ali, confundidos na massa de outras narrações. Olha lá, tá vendo? Se fosse um romance. Passam desapercebidos. Torna-se, então, impossível compreender-lhe o conjunto e fazê-lo objeto de leitura e de meditação em separado. Ou seja, esse é o finalzinho, tá? Que a gente terminou no último encontro. Então, agora, vamos dar sequência ao que é o de hoje. Se quiser ler, pode ler. É verdade que já foram escritos tratados de moral evangélica. Todavia, a apresentação em estilo literário moderno lhe tira a singeleza primitiva, que constituiu, ao mesmo tempo, o seu encanto e autenticidade. Uhum. É aquilo Dá-se. que a gente estava comentando. É aquilo que a gente Dá-se. estava comentando. Dá-se o mesmo com as sentenças isoladas do contexto, reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Já não passam de aforismos, destituídos de parte do seu valor e interesse, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias que lhe foram enunciadas. Então, aqui, vamos fazer uma pausinha, tá falando uma coisa até interessante. Quando a gente começou o Evangelho, aí eu perguntei para você, o que a gente vai fazer, Camila? A gente vai fazer ele abre, né, numa página qualquer Aleatório. ali, aleatoriamente. Aí você falou, não, vamos fazer para a gente entender melhor. É exatamente assim, fazendo na sequência, do começo até o final, que está falando nesse parágrafo aqui. Quando você vai fazer um ensinamento, e aqui a gente está falando de ensinamento moral, que não é qualquer coisa. Então, é preciso que haja uma sequência de ideias, de ensinamentos, para você entender. Por exemplo, você está entendendo perfeitamente o que a gente está falando aqui, porque a gente já começou aqui né? Desde o comecinho, a gente vai falando, explicando por que a gente está falando desse ensinamento moral. Por que está aqui no Evangelho do comecinho, né? A gente está acompanhando, né? Está lá no vídeo da semana passada. Então, aqui, nesse parágrafo que você leu, está falando a mesma coisa, né?
que tem que ter uma sequência para a gente compreender, ainda mais falando-se em ensinamento moral, né? E porque aí para que haja uma compreensão do todo, né? Então a gente tem essa sequência por conta disso. Por isso que eu li um pedacinho para a gente relembrar do que a gente falou da última vez falando, e agora a gente vai dar sequência. Sim. Aí se quiser fazer um comentário ou quiser continuar lendo, pode ir. Não, acho que pode continuar. Foi bom o seu comentário. Para prevenir esses inconvenientes, reunimos nessa obra os artigos que podem construir, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, suprindo unicamente o que não dizia respeito ao assunto. Ou seja, eles deram uma sugada e só colocou aqui o essencial. E já é grande, então, né? Selecionou. Há muitos textos, muita coisa, só que foi selecionado só o que tinha conteúdo de ensinamento moral, né? Que nem a gente falou da último encontro, né? Sim. E, então, aqui vai reunindo os textos importantes que fazem, que tem importância para esse tema, ensinamento moral, que é todo o conteúdo desse livro, né? Aqui está ensinamento moral, mais nada, nem a mais nem a menos, tá? Inclusive, a gente comentou que o Kardec ele tinha uma quantidade grande de textos para montar esse livro. E ele escolheu esse aqui. E os outros, deve ter arquivo lá na França, lá não sei onde que está, e eu acho que não vai ser utilizado. Porque como a base da doutrina espírita é só baseada na verdadeira doutrina espírita, né? Não outras ramificações, né? Outras culturas religiosas e tal. Sim. Então, aqui está reunido só a moral. Então, por isso que os outros textos, assim, não foi publicado. Deve ter, pode ser até que colocar em algum livro e tal, mas não faz parte do conjunto que direciona para a doutrina, tá? Então, aqui, está falando isso aqui, né? Que está resumido, né? Porque aqui fala, que nem a gente comentou da última vez também, que há um código de moral universal. Você lembra que eu falei para você? Que o ensinamento moral ele não é só para nós encarnados, é para os desencarnados também do planeta, para outras dimensões, e é para todos os outros planetas onde a vida, racional, que tenha, né, civilizações como a nossa, ou às vezes inferior ou superior, em todos os lugares do universo há um código moral que é igual ao nosso aqui, porque o código moral, os ensinamentos morais, eles são imutáveis. Todos os outros ensinamentos são mudados, né? Sim. São mudados, são distorcidos, interpretados, ao bel prazer de quem está lendo e quem está entendendo. Agora, o moral não, que é o que a gente comentou na última vez também. Por que a maioria das religiões não ensinam ensinamento moral? A doutrina espírita só ensinamento moral. Por que as outras não? Porque eles querem colocar os interesses pessoais, os interesses de grupo, eles querem o interesse material, monetário. Então, se você colocar moral, como que eles vão fazer? Para pedir dinheiro, para vender as coisas, para pedir dízimo, para falar que eu falo com Deus, entendeu? O ensinamento moral não permite isso. Então, esse código não é só para nós, é para o planeta e é para o universo. Eu não sei em que momento que eu já vi na obra espírita falando sobre isso, que o ensinamento moral é para o universo. Essa lei existe em qualquer lugar que exista vida, que exista civilização. Então, que é o código moral. Para você ver a riqueza que é isso aqui. Se a gente seguir esse código, a gente pode ter uma vida muito melhor. Se quiser continuar, pode continuar. Quer ler agora?
Quer ler agora? Sim, pode ser. Eu vou ler então. Ah lá. Eu vou repetir as últimas palavras. Nas citações, conservamos tudo o que era útil ao desenvolvimento do pensamento, não eliminando senão as coisas estranhas ao assunto. Tá? Uhum. Seguindo agora. Por outro lado, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Saci, assim como a divisão dos versículos. Mas, em lugar de nos prender a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real, aqui está falando de ordem cronológica. O ensino moral não existe ordem cronológica. Ele é infinitamente no passado, infinitamente no futuro e no presente. É absoluto. É absoluto, não tem mutação. Ensinamento moral não tem mutação. Uhum. E nunca vai ter. A gente pode desenvolver aqui a civilização nossa, a gente pode evoluir ou pode piorar a situação aqui, não importa. Vai ser a mesma. Né? Código moral é o mesmo. Então aqui fala, assim como a divisão de versículos. Mas em lugar de nos prender a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo sua natureza, de maneira que elas se deduzam, tanto quanto possível, umas das outras. A chamada dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação vulgar, julgando-se oportuno. Ou seja, aqui a gente está falando dos códigos do versículo da Bíblia, né? Do Evangelho, né? Então, fala que é uma maneira de você se direcionar, de você se localizar, de você encontrar determinadas ideias, né? Uhum. Porque tem toda uma organização de textos, né? O Evangelho. Sim. Só que é uma classificação vulgar, né? Porque para o ensino moral não tem sentido, né? Então, qualquer coisa que você faça ou fala, ou pense, ou você defenda, ou vá contra, o código moral, ele é sempre o mesmo, imutável. Então, não tem como, se você quiser realmente fazer alguma doutrina religiosa baseada no ensinamento moral, ela vai ser de grande sucesso. Agora, a grande maioria das religiões não segue. Tem algumas boas intenções de algumas pessoas, né? Tanto em igreja evangélica, católica, inclusive dentro do espírito lógico, a doutrina a kardecista mesmo, pura, ela vai desviar, ela vai sair, ela vai fugir do moral. Vai fugir, entendeu? Uhum. Se quiser falar mais alguma coisa, ou ler, você pode. Não, eu posso continuar aqui. Esse, entretanto, seria um trabalho material que por si só teria apenas utilidade secundária. O essencial era colocá-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos às diversas situações da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos espíritos bons que nos assistem. Ou seja, então peraí, tá falando que eles tentaram colocar de uma forma que fosse ao alcance de todos. Eu acho que o que ele quer dizer aqui é usar, inclusive, uma linguagem que as pessoas entendam, talvez, né? Sim. Então, aí é que tá. Aí entra a pedagogia, entra a maneira de ensinar, como que fala, quando você consegue passar informação pro aprendiz, a didática. Aí é que entra. Para você que está numa direção de alguma reunião ou de alguma doutrina religiosa, filosófica, você tem que fazer essa técnica mesmo, né, de pedagógica, de ensinar, que você tem que ver o mundo que a pessoa vive, né, as pessoas que estão nessa reunião, para você fazer o ensinamento moral. Então você precisa entrar no mundo dessa pessoa, assim como o Paulo Freire fazia. Paulo Freire lembra? ia falar isso.
ele vai ver como que é o comportamento, como que é a cultura dessas pessoas, desses lugares. Aí ele vai dando exemplo, né? Ele vai exemplificando. Por exemplo, uma determinada prática, para falar o que é moral, né? Para as pessoas que estão ali participando dessa reunião possam entender o que é isso, porque as pessoas mais simples, elas nem sabem, nem entendem, se você falar teoricamente o que é o ensino moral, mas muitas vezes na prática elas já cumprem o código moral. Ela já é uma coisa natural, principalmente se for pessoas humildes, pessoas ingênuas, elas já praticam. Inclusive a gente que tem um pouquinho mais de leitura, de conhecimento, a gente tem que se espelhar nessas pessoas humildes, que elas têm o código moral no cotidiano, entendeu? Então é isso. Pode Mas colocar. se você for ver, eu acho que a maior obstáculo que a gente pode ter aqui na vida, na Terra, para o nosso desenvolvimento é ter dinheiro. É ter poder, entendeu? É o maior obstáculo. As coisas ficam Então, mais... o entrave, lembra que a gente comentou que a parte material é o entrave? Isso, a Para material, aprendizado moral? Então, o poder, a beleza, tem um monte de coisa que dificulta a encarnação nossa aqui, entendeu? Se a pessoa, porque a pessoa ela vem com beleza, vem com poder, vem com conhecimento, com inteligência, vem com vem com dinheiro, poder político, poder de persuasão, mas por que Deus deu para a natureza, vamos dizer assim, deu para as pessoas esse poder? Para usar em benefício da humanidade. Só que a pessoa usa para corromper. Usa o dinheiro para corromper, o poder político para corrompe e para corromper, usa a beleza para enganar as pessoas, entendeu? Então, tem diversas coisas boas. Tudo que você recebeu, inclusive a dor, recebeu a dor, é para você ter o aprendizado, para você desenvolver a sua missão, né? Vamos dizer assim. Então, aqui está falando que é um entrave, as coisas materiais, o poder econômico. É o mais difícil, né? A aprovação mais difícil é o dinheiro. É o mais difícil. Você vem com muito dinheiro e você corromper, deixar de se corromper, usar o dinheiro, usar o poder econômico para escravizar, para enganar, entendeu? Para comprar as pessoas, entendeu? Então, é um entrave mesmo, é um entrave. Tanto para a pessoa quanto para quem está convivendo com ela, né? A vida, a prática moral, né? Sim. Continuar? Pode. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que nos faculte compreender o seu verdadeiro sentido. Ou seja, está falando que a gente interpreta... Não, a coisa que a gente mais vê que eu não concordo é o jeito que as pessoas tentam, por exemplo, traduzir, vamos dizer assim, a Bíblia. Eles contorcem tudo que Jesus falou, sabe? Nossa. Para usar em benefício ao que eles querem. Nossa, eu fico assim... Não vou dar exemplos aqui para não causar polêmica, mas... Não, eu vou dar um exemplo. Então, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Antes de dar o exemplo, desse que você falou, eu vou dar outro exemplo. Por exemplo, uma câmera, numa reportagem, tá? Numa reportagem. Sim. Vai lá, reportagem, em determinado lugar, tá tendo uma manifestação lá de alguma coisa lá. A câmera, ela foca assim, enche a tela de gente, cheia de cabecinha. Aí o cara falou, tem milhares de pessoas aqui se manifestando por determinada coisa, ou estão se rebelando aqui, ou não sei o que, estão brigando, milhares de pessoas. E na tela, você está vendo, fechada, tem 100 pessoas ali. Só que se você abrir, não tem milhares de pessoas, tem 100 pessoas. Então, é manipulado aquele visual, né? O cara manipula. Então, para quem está vendo, ele tem como verdade. O cara está falando, está ali, está cheio de gente. Só que ele tem que ampliar isso aí. O texto é a mesma coisa. A coisa escrita é a mesma coisa. Se você lê isoladamente uma linha, dá para você fazer diversas interpretações. Nossa. Tá? Da sua maneira, da maneira errada, da maneira certa. Mas nem que você quiser fazer certo, você não consegue.
Por exemplo, você não pode ler uma linha só, você tem que ler o parágrafo inteiro. E mesmo lendo o parágrafo inteiro, se você não souber o que está escrito antes e depois, também é difícil, mas já melhora. Você já leu. Sim. Quanto mais, é igual a câmera, quanto mais você abrir, mais você sabe da verdade. O texto é a mesma coisa. Quanto mais você ter conhecimento do que antecede o que vem depois, você vai ter uma interpretação bem melhor. O que fazem as igrejas mal intencionadas? Elas, em vez de ela buscar lá o ensinamento de Jesus, que é tudo moral, que só fala de perdão, de amor e de caridade, não. Ele vai lá no Velho Testamento. Que o cara falou com Deus, tá? O pastor também fala com Deus. Entendeu? Então, eles manipulam os textos da Bíblia, porque ele pega um texto isolado e ele interpreta a maneira dele. Como você pega um pedacinho pequeno, igual a câmera faz, interpreta aquilo que está ali, os religiosos, né? É lógico, tem religiosos honestos, Sim. mas os religiosos que são maus profetas, eles pegam um texto, eles escolhem o que eles querem passar e lê aquilo, e daquilo ali ele vai interpretar. Ali ele vai achar, ali naquele texto que ele selecionou, vai achar que manda você matar, manda você dar dinheiro para a igreja, manda isso aqui. Então, eles manipulam os interesses pessoais dele, entendeu? É um grande pecado que eles fazem. Nossa. Porque eles estão encaminhando os cegos para o abismo, entendeu? Então, é bem isso. Então, os textos isolados, acontece isso, né? Sim. Se quiser comentar ou ler? Não, vou falar então. Essa chave está completa no Espiritismo, como já puderam convencer-se os que o estudaram seriamente, que é o que a gente está tentando fazer aqui. Exatamente. Não que a gente seja dono da verdade, mas a gente está tentando aprender. Buscando. Exato, estamos buscando. Estamos buscando. E como todos o reconhecerão melhor ainda, mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Em toda parte encontramos os seus vestígios, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. É por isso que, se ele rasga horizontes novos para o futuro, proteja luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Tá vendo como que é? Então, tem muitos acontecimentos, muitas histórias, muitos monumentos, muitos objetos, textos, que vai... Aqui fala que joga luz para o passado. O que é? Porque no passado, às vezes, tiveram uma interpretação errada, né? Distorcida. Então, conforme vai passando os anos, as coisas vão acontecendo, é uma somatória, é aquilo que a gente acabou de falar aqui, né? Quanto mais informação vai conjugando, vai fazendo uma composição, um conjunto, melhor você vai entendendo a ideia, a defesa dos textos, né? Sim. Então, vai se iluminando o passado. Coisas que lá atrás não se percebia, hoje e o futuro também vai iluminando com novos conhecimentos, novos textos, vai fazendo a gente compreender melhor aquilo que aconteceu no passado, né? Coisas que eram muitas vezes incompreensíveis, passa a tirar esse véu e vai abrindo, que é o caso do Espiritismo, que abriu vários, né? Abriu um véu imenso para mostrar como que o mundo né? Ainda mais falando, igual você falou outro dia, de vidas futuras. Grande abertura as vidas futuras. E eu acho também, é igual história, é importante, eu acho, a gente entender o que foi dito antes também. Para entender o porquê que é assim, o porquê que é assado, então acho que é importante também. Sim. Então, E aí você vai controlar o tempo ou não? Como que a gente vai fazer? Ou a gente quer fazer uma hora hoje? Eu tô controlando aqui, vai dar já deu uns 25 minutos. Então tá. Vamos continuar então. Então, beleza. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns.
Isso é o que eu falei no, acho Você que no falou, primeiro é o que você falou. encontro, né? Que a gente No falou sobre. primeiro, no primeiro. Uhum. Se essas Se você... instruções tivessem emanado de uma fonte única, poderiam ter sofrido uma influência pessoal ou do meio, ao passo que a Aham. diversidade das origens prova que os espíritos dão seus ensinos por toda parte e que ninguém goza de qualquer privilégio a esse respeito. Sim. E eu acho que isso aqui, inclusive, tem uma série no Netflix que eu acho que alguma coisa é Quem é Deus, alguma coisa assim sobre Deus. E o cara, que eu não vou lembrar o nome do ator agora, um bem famoso de Hollywood, ele vai em várias religiões perguntando o que é Deus? Você acredita em Deus? Aí no outro capítulo é outra pergunta. Ai, da onde vem Jesus? Ou você, sei lá, são várias perguntas relacionadas à religião, mas em religiões muito diferentes, tipo assim, budismo, católico, hinduísmo, coisas bem diferentes. E no final do episódio, você vê que a resposta chega ao mesmo. Elas foram de diferentes maneiras, mas o resultado é o mesmo. Uhum. Só são usadas outras palavras, outros objetos, tal. Então, eu acho que é muito o que tá falando aqui, que são vários que daí no fim você comprova que é aquela resposta. Uhum. É. Aí, nesses episódios que você falou, foi utilizado estratégia que o Kardec usou. Duas estratégias. Uma, fazer pergunta em lugares diferentes, que sem um não saber do outro, e depois você vai coletar as respostas e são as mesmas. É lógico, em lugares que teve resposta diferente, foi eliminando, foi eliminando. Só foi juntando o que estava batendo, Sim. tá? Para fazer uma comprovação científica, né? E outra coisa, essa maneira que foi utilizada de fazer pergunta, o que é Deus, o que é o mundo, o que é isso daí, é o jeito que foi construído o Livro dos O livro dos Espíritos. espíritos, vai falar O isso? É. primeiro livro da doutrina, não é o Evangelho, não. Ah, É o Livro eu não dos sabia Espíritos, dessa. que tem não sei quantas mil perguntas lá. Tem acho que 1.000 e tantas perguntas, 2.000, não sei, sabe? É um livro interessantíssimo para discutir também, viu? E que é a base do Espiritismo é o Livro dos Espíritos. São perguntas, o livro todo, perguntas e respostas. E eram perguntas feitas para os espíritos que respondiam através dos médiuns. E foi anotando, ele foi anotando, entendeu? Então, esses episódios que você falou aí, É igual, é são isso, baseados. é. É parecido, é parecido. Eu vou lembrar o nome do episódio e eu deixo nos comentários aqui se alguém quiser ver essa série, é muito bacana. Sim, beleza. Então, e aí, você terminou aqui o parágrafo e, e tem uma nota aí ou não? Só o meu que tem. Tem a nota? Assim, respeito à última palavra que você falou? Daí tem mais uma frase, um parágrafo Um ainda. parágrafo. Só que aí, aqui tem uma nota. No respeito tem uma nota. Quer que eu leia a nota? Lê. Ah, tem sim, tem uma nota de Allan Kardec. Ah, agora que eu vi o númerozinho 1. Sim, pode Isso. ler. Pode ler? Então vai. Pode. Poderíamos, sem dúvida, dar sobre cada assunto um maior número. Isso. Pode ler, né? É que tá aqui, ó, pequenininho. Maior número de comunicações obtidas numa multidão de outras cidades e centros espíritas, além das que citamos, mas quisemos, antes de tudo, evitar a monotonia das repetições inúteis. Até Ou isso, seja, hein? se ele pegou uma informação numa cidade e na outra que bateu, ele faz uma coletânea e faz uma resposta só. E Uma não, só, é. essa aqui é igual a essa aqui, ó, e duas respostas. Aí ia ficar muito repetitivo. Sim. Ele não fez isso, tá? Ia ser repetições inúteis. E limitar nossa escolha às que, pelo fundo e pela forma, entrassem mais especialmente no quadro dessa obra. Então, a resposta, que eram parecidas umas com as outras, que comprovavam a veracidade, ele escolhia a melhor que encaixava nessa obra. Ele, entendeu? Ele encaixava aqui. Olha para você ver o trabalho que ele Olha fez. isso, hein?
reservando para publicações, aquilo que eu falei, reservando para publicações ulteriores aquelas que não puderam achar lugar aqui. Será que já não foi publicado? Será que não é tipo assim os outros livros? Não. Ele fala que poderia ser mudado o evangelho, acrescentando, tirando ou substituindo alguma coisa. Só que não foi feito. Até hoje não tem notícia. Eu não sei se alguém escreveu esse livro. Mas então Allan Kardec só fez os 2 livros, só esse e o Livro dos Espíritos? Não. A doutrina é baseada em 4 livros. Primeiro, o Livro dos Espíritos, que é de perguntas e respostas. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Médiuns. E o Céu e o Inferno. É isso que eu ia falar, o Céu e o Inferno. É isso que eu ia falar. Será que ele não colocou nesses livros? Pode ser. A gente não sabe? Eu tenho lido algumas coisas, mas eu não tenho estudo completo, não. Eu preciso ver. Pode ser. Então vai. Quanto aos médios, tá falando dos médios, né? Que eles foram utilizados para fazer a coletânea. Abstivemos-nos de nomeá-los. Olha lá, tá vendo? Então, aqui, nessa obra, nas outras também, você não vai encontrar o nome dos médios. Eles participaram massivamente da construção dos textos dos livros. Ah, mas não é triste, porque a gente não vai saber quem que fez? Então, em muitos casos, quando o Espírito permitiu, ele está assinado. Entendeu? Tem muitos textos aqui no Evangelho que o Espírito que ditou, ele assina. Entendeu? Muitos devem ter assinado o próprio nome, muitos assinaram pseudônimo. Por exemplo, Espírito em Verdade. Entendeu? E outros. Depois a gente vai vendo mais para ver na frente. Então, ó, voltando. Quanto aos médios, abstivemos-nos de nomeá-los. Para a maioria, não foram designados a seu pedido e, por conseguinte, não convinha fazer exceções. Ou seja, muitos não queriam. Eles nem então, queriam. Ele falou, vou pôr um e outro, não, é melhor pôr ninguém. Entendeu? Aqui, ó, aí tá explicando, Kardec tá explicando. Eu não sei se foi essa a razão, mas eles estavam sofrendo perseguição naquela época também. Sim, então também. Pode também ser isso, né? Pode ser também, para poupar eles, né? Aliás, os nomes dos médios não teriam acrescentado nenhum valor à obra dos espíritos. Verdade. Entendeu? Não seria, pois, senão, uma satisfação do amor próprio, que não deve ser um sentimento de um espírito, né, Camila? Não. Você tem que fazer o bem pelo bem, e não querer promoção pessoal, né? A qual os médiuns verdadeiramente sérios não se prendem de modo algum, pois compreende que o seu papel, sendo puramente passivo, porque eles não são autores do texto. Como você vai assinar um texto que não é seu? Entendeu? Olha lá, mais um motivo porque ele pôs o nome do médico. Você está pondo o nome do cara que ele foi passivo. Ele não é o autor daquele texto. Sendo puramente passivo, o valor das comunicações não realça em nada seu mérito pessoal, e que seria pueril ou infantil se envaidecer de um trabalho de inteligência ao qual não se presta senão um concurso mecânico. Ou seja, eles só escreveram praticamente. Só alguém... É a mesma coisa que você tá me falando e eu tô aqui escrevendo, não é minha autoria. Sim. Essa nota tá tão clara que... Não, e essa nota, só para esclarecer, foi no final. Aqui no final do parágrafo que a gente leu, espíritos dão seus ensinos por toda parte e que ninguém goza de qualquer privilégio a esse respeito. Aí tem o número 1, aí tem essa nota. É exatamente o que tava falando aqui. Ficou mais claro ainda. Ficou mais claro. Tem só mais um parágrafo. Vamos ler ele para encerrar, que passou já um pouco. Mas, né? Então tá. Vamos. Então vou ler aqui. Essa obra é para uso de todos, hoje em dia, né? Todos os gêneros possíveis. De todos. Dela. E todas, né? E todas. Todas, todos, todes. Todos inclui todo mundo. Dela, cada um pode colher os meios de conformar sua conduta pessoal à moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, além disso,
as aplicações que lhes dizem respeito de modo especial. Graças às relações estabelecidas, daqui em diante e de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos, já não será a letra morta, porque todas a compreenderão e serão incessantemente compelidos a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-lo à prática do evangelho. Olha que parágrafo lindo, maravilhoso. Maravilhoso. Fechou exatamente. Você viu? Ó? Aqui está dizendo que já começa falando sobre aquilo que eu falei do Paulo Freire lá no comecinho, que fala que essa obra é para usar para todos, desde as pessoas mais humildes, mais ingênuas, das pessoas mais letradas, vamos dizer assim, né? Mas aí ela é para cada um é visto de uma maneira, porque é conforme o comportamento, a vivência da pessoa, entendeu? Então, a lei moral, apesar dela ser imutável, ela é diferente para certas pessoas. Muita gente faz com certo esforço, outros faz com naturalidade, outros faz depois de um certo ensinamento, outros não precisam nem do ensinamento, porque elas já são naturais, tá? Não, até porque é muito fácil eu falar de moral num sentido, por exemplo, não se pode roubar do outro. É muito fácil para mim falar e para um outro que não tem comida em casa. Então. Entendeu? Então é muito diferente falar para essa pessoa. Não tô falando que alguém tem que roubar, né? Mas assim, isso. O que a pessoa tá fazendo é diferente do que eu faria, por exemplo, entendeu? Sim. Então, é bem isso mesmo. Cada um tem a sua realidade. Isso. Cada um na sua realidade tem um norte, que é o ensino moral, e você aqui, tá? Outra pessoa tem outra perspectiva de vida. Ela tem também, a linha é a mesma, o objetivo é o mesmo também, é Deus, é a pureza, é a perfeição, né? O aprendizado sistemático e tal. Então, para todos é o mesmo norte, mas cada um tem a sua caminhada, convive, vai caminhando conforme. Uns vai de chinelo, outros vai de bota, outros vai de tênis correndo, voando, outros vai de muleta, outros vão de cadeira de roda, outros vão numa maca, entendeu? Me sai assim, isso aí é a intuição que veio assim, sabe? Não, para exemplificar, entendeu? Como que cada pessoa está numa realidade diferente. Não, e você falou isso? Deixa eu terminar. Um vai de carro, outro vai de bicicleta. Eu falei de tênis, né? Aí vai para bicicleta, vai para moto, outro vai de avião, outro vai de jato, outro vai de foguete, outro vai de nave espacial. O outro não consegue andar. Outro vai ficar na cama. Entendeu? Eu ia falar que esse negócio outro vai sozinho, um vai sozinho, o outro vai levado, o outro vai sendo levado. De ajuda, precisa de ajuda. Esse papo da moral aí que a gente tá falando, eu acho muito legal a gente tá falando isso, que é pra pessoa entender que todo mundo tem uma caminhada diferente. Que eu tenho certeza que alguém que vai estar assistindo isso, por exemplo, que tem uma realidade mais difícil, né? Que cresceu, sei lá, num ambiente difícil, ou não teve as oportunidades que a gente, por exemplo, teve, e querer que essa pessoa, igual eu falei do negócio do roubo, pode ser qualquer outra coisa, que faça o certo. Se ninguém nunca ensinou, se nunca teve exemplo. E eu acho que isso não é igual, mas eu poderia usar como exemplo a meritocracia, que está todo mundo falando aí agora, né? Ai, que se você quiser alguma coisa, é só batalhar e estudar. Não. Eu não tenho comida em casa, eu não tenho transporte para ir para a escola, eu não tenho segurança para deitar e descansar. Então, assim, não tô falando, a moral, ela é mais ou menos isso. Eu acho que cada um tem as suas barreiras, tem os seus obstáculos, tem a distância, tem gente que está muito pertinho, tem gente que está longe.
Então, Cada um está num nível totalmente diferente um do outro. Mas a lei serve para todos com igualdade e o objetivo é o mesmo sempre, né? E então esse parágrafo ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre as diferenças das pessoas, né? E fala também que vem aqui, ó, graças à comunicação estabelecida de modo permanente entre os homens e o mundo invisível. A lei evangélica ensina todas as nações e pelos próprios espíritos. Então, aqui, ó, tá falando da comunicação, né? E da vivência em cada lugar que você está. Que a gente estava falando em várias situações que a pessoa está. Aqui já está falando mais além, que tem as pessoas que estão na vida material e espiritual. Entendeu? Então, ela, futuramente, assim, conforme a evolução, aqui acho que quer dizer sobre a evolução do planeta, né? Que não vai ser uma letra morta, que vai ser uma coisa natural, que vai ser uma coisa compreensível, né? Por muitas pessoas, conforme a evolução. Se né? Deus quiser, Então, porque olha. se Deus quiser, vai melhorar muito. Tenho esperança que vai melhorar muito, porque tá difícil, tá acontecendo muita coisa ruim. Muito. Mas eu acho que ele está no caminho, porque mesmo que esteja uma coisa ruim, é porque naquele lugar eles não estão compreendendo aí como que deve ser uma vida em sociedade que precisa, às vezes, de uma guerra para se autoafirmar, né? Para ter o poder, para ter conhecimento, sabedoria, entendeu? Então, é difícil, mas os ensinamentos estão aqui, né? Para quem quiser e tiver, lógico, tem que ter acesso também, né? E tem que saber ler e escrever, né? Tá vendo aí, ó? Mas às vezes precisa de alguém que fale para eles. Mas às vezes a pessoa nem precisa que fale, porque ela já pratica. Se ela é uma pessoa humilde, de repente ela já pratica, ela já sabe esse ensinamento. Pode até ensinar para a gente que está lendo, né? Entendeu? Mas é por aí. Então é maravilhoso. Então aí o próximo, na próxima encontro vai ser o número 2, ainda na introdução, autoridades da doutrina espírita. Então aí a gente encerra por hoje aqui. Lembrando novamente que a gente faz uma oração antes, então se você quiser aí dar uma pausa antes de começar o vídeo e fazer uma oração, ler. Hoje a gente leu aqui entre nós a prece de Cáritas, que é uma prece muito bonita. E acho que é isso, né? É isso. Foi bem proveitoso, né? Tem coisas que a gente já viu, já leu, mas quando você lê novamente, em outro momento, você está com outra cabeça, outras experiências. Em outro momento da vida, você compreende muita coisa que você às vezes não enxergou lá atrás, né? Então, tem muita riqueza de ensinamento. Então é isso. Boa noite, pessoal, e até a próxima.